A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de janeiro. País perplexo diante de atos terroristas em Brasília. Professor João Bosco Araújo, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, analisa a gestação das atrocidades. A Adurne Sindicato publica nota repudiando veementemente os atos golpistas nas sedes dos 3 poderes na capital federal. Manifestantes se unem em ato em defesa da democracia em Natal. Instituições ligadas à educação superior se posicionam contra os atos terroristas e antidemocráticos do dia 8. Ministro da Educação, Camilo Santana, convoca entrevista coletiva e detalha futuras ações do MEC. Universidades públicas se mobilizam para ajudar a recuperar sedes de poderes. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. No último domingo, um grupo de radicais em Brasília, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiu e depredou o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal para pedir intervenção militar no Brasil. Mais de 1.500 pessoas já foram presas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado. Acampamentos golpistas perto de quartéis foram desmontados e mandados de prisão contra o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e contra o ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira, foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. As cenas, nunca antes vistas na República Brasileira, geraram reação das autoridades e repercussão internacional. A primeira reação veio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou uma intervenção no Distrito Federal na área da segurança pública, com o objetivo de conter graves comprometimentos da ordem pública. Mas como chegamos a esse ponto de radicalismo extremo? Para compreendermos esse alto grau de vandalismo, depredação e desrespeito ao patrimônio público ocorrido no último dia 8, é preciso desvendar como se gestou tudo isso. Vamos ouvir o professor João Bosco Araújo da Costa, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Em primeiro lugar, é importante dizer que isso é o resultado de um discurso, de uma narrativa da criminalização da política, da antipolítica, que foi sendo inoculado ao longo de vários anos por movimentos de extrema-direita, por movimentos de direita, mas também que teve acolhida em parte significativa da grande mídia. A ideia da desmoralização da política e da atividade política, né, a criminalização da política e o discurso da antipolítica. O discurso da antipolítica tem sido sempre na história, e aqui não é diferente, o espaço para o surgimento de demagogos, de oportunistas, de arrivistas, que mesmo no Rio Grande do Norte nós temos exemplo disso, né, de quem se elegeu com esse discurso, que não era político, e se revela o pior tipo de político, porque é um político incompetente, porque é um político com posições antidemocráticas, antirrepublicanas, né? Pois bem, esse movimento, esse processo, ele começa nas tais jornadas de 2013. Ali ele tem um primeiro momento de visibilidade. Ali você não inicia com a pauta de reivindicações, que era a questão do transporte, que era local. O transporte no Brasil é competência das prefeituras, né? Mas que jogou-se essa pauta como se ela fosse nacional. Aí a extrema-direita fanatizada já ali tomou de conta do movimento e determinou não só seus rumos, como também o seu discurso. E era o discurso da antipolítica, o discurso da criminalização da política, né? O discurso contra as instituições
da República, ali já estava presente isso. Você não tinha uma pauta, você não tinha uma reivindicação clara. Movimento social, geralmente, que é legítimo, os movimentos sociais são legítimos, mas eles têm uma pauta. Reivindica a saúde, ou reivindica o trabalho, ou reivindica contra a carestia. Enfim, tem uma pauta específica. Ali não. Era uma pauta contra a política. E toda pauta contra a política é contra a democracia. Depois, nós não podemos esquecer da famigerada Operação Lava Jato, né? É óbvio que a corrupção existe no Brasil, mas não existe só entre os políticos. Existe entre todas as categorias, todas as classes, todos os gêneros da sociedade. E é crime, né? E deve ser combatido sem necessidade de espetáculo, força-tarefa ou coisa parecida. Na verdade, a Lava Jato foi o quê? Foi um segundo momento de aprofundamento desse discurso da antipolítica, desse discurso da criminalização da política. Ou seja, funcionários públicos, juízes e promotores, utilizando-se de suas funções, de suas prerrogativas, para fazer a perseguição política e ideológica. Hoje isso está muito claro, cujo resultado foi a destruição da economia do Brasil, a criação de muito desemprego, né, a destruição de segmentos da indústria, por exemplo, de construção civil no Brasil, porque quando uma empresa comete desvios, em qualquer lugar do mundo civilizado, aqueles funcionários daquela empresa, né, respondem como qualquer cidadão. Aqui não, você quebrou as empresas. E nós chegamos à eleição do ex-presidente, que passou exatamente 4 anos pregando a violência, pregando a insubordinação às instituições da República. Então isso foi um processo que culminou nisso. Posso dizer que teve por base, foi ancorado no fanatismo político com o discurso da antipolítica, do fanatismo religioso, e quando se junta o fanatismo ideológico com o fanatismo religioso, nós temos o pior dos mundos. Não podia dar em outra coisa senão essa explosão de violência, de forma irracional, de forma estúpida, porque imaginar que não ia ter reação, os poderes da República não iam reagir, é exatamente estupidez. Finalmente, eu queria chamar a atenção de que as crises também são oportunidades. O Brasil tem uma oportunidade extraordinária de reforçar as instituições republicanas e democráticas, de passar limpo as suas instituições de segurança pública contaminadas por essa mentalidade extremista, fanática, e mesmo setores expressivos das Forças Armadas, que foram coniventes e lenientes o tempo todo com essa bagunça, com essa gestação dessa violência que começou na frente dos quartéis. É preciso, portanto, se entender essa totalidade, é preciso se entender como parte de um processo, e a sociedade civil deve se mobilizar para apoiar os poderes da República, para apoiar as instituições republicanas e democráticas. É esse que é o desafio da cidadania nesse momento. Jornal da Educação. Extra Classe. Para o professor Wellington Duarte, vice-presidente do Proifes Federação, os atos terroristas do último domingo foi pura e simplesmente uma tentativa de golpe de Estado. O ataque aos símbolos republicanos, o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, é para destruir os símbolos dela e gerar um grande chafurdo que na cabeça desses terroristas fascistas bolsonaristas faria com que, de alguma forma, a ordem constitucional fosse quebrada. Eu acho que o evento em si, o ato, ele demonstrou basicamente o caráter dessa nova, infeliz organização terrorista, que a gente não pode ter nome, mas eu posso dizer que é uma organização terrorista bolsonarista. Então, o golpe fracassou, né? Mas a ameaça agora está muito clara, e eu acho que a democracia, nesse momento, precisa da união de todos. Aí não tem como a gente fazer digressão. A democracia precisa da união de todos os democratas, de todas as pessoas de boa fé, de todas as pessoas que defendem a Constituição, de todas as pessoas que acreditam que esse sistema democrático, no momento, é o que nós temos de melhor. Então, eu acho que o fracasso imediato do golpe,
não afasta o tensionamento, mas demonstra claramente que a resposta rápida e o apoio que o governo recebeu mostra que a sociedade não tolerará essas aventuras golpistas. Nós não estamos mais em 1964. E na segunda-feira, um dia após o vandalismo que se instalou em Brasília, manifestantes se reuniram aqui em Natal em um ato contra o terrorismo e em defesa da democracia, como explica o presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão. O ato em defesa da democracia, articulado por várias instituições aqui do Rio Grande do Norte, inclusive o Adurne Sindicato e vários outros sindicatos e movimentos sociais, aconteceu já a partir do próprio domingo à noite, no próprio dia 8, essas movimentações já começaram justamente pela questão da grande ameaça que nós tivemos do Estado Democrático de Direito. O ataque aos palácios, às representações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário foram uma afronta a toda a nossa sociedade. E aí, na própria segunda-feira pela manhã, fizemos uma reunião para a articulação e a garantia da segurança de todos os manifestantes. A gente sabe que uma manifestação que pressupõe alguma reivindicação e que seja feita de forma ordenada, ela pressupõe o contato com a segurança do município, com as polícias militar, o policiamento de trânsito, e isso tudo foi realizado de uma velocidade bastante acelerada, justamente porque nós queríamos já no final da tarde, que foi o que aconteceu no dia 9 de janeiro, a partir das 17 horas, o encontro no Midway Mall. O mote dessa atividade foi Povo na Rua pela Democracia e Sem Anistia. Considerando que foi um ato terrorista que aconteceu na nossa capital federal, em Brasília, é fundamental e importante a retomada do espaço democrático e a punição daquelas pessoas que infringem as normas da nossa Constituição brasileira. Outros estados também aconteceram, praticamente todas as capitais do Brasil aconteceram atos e movimentos, sendo que o maior deles aconteceu na cidade de São Paulo, na capital, em frente ao MASP, e essa ação ela é fundamental e necessária para que a população se mobilize em defesa da democracia e em defesa do Estado Democrático de Direito. Precisamos fazer e estabelecer cada vez mais uma cultura da paz, mas precisamos também reivindicar que aquelas pessoas que tentam o golpe através da violência, elas precisam responder perante a justiça esses atos inomináveis. Depois do intervalo, instituições ligadas à educação superior se posicionam contra os atos terroristas e antidemocráticos do dia 8. Ministro da Educação Camilo Santana convoca entrevista coletiva e detalha futuras ações do MEC. Universidades públicas se mobilizam para ajudar a recuperar sedes de poderes. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a fazer a você que nos acompanha. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte emitiu nota repudiando os atos realizados no último domingo, dia 8 de janeiro, em Brasília.
visto que representam um violento ataque aos três poderes da República Federativa do Brasil. Da mesma forma, se posicionaram a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, a Rede Nordeste de Universidades Federais, bem como o Fórum de Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Norte. Educação em pauta. E depois de reunião com o presidente Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, convocou uma entrevista coletiva para detalhar as ações futuras do MEC. Ele falou sobre obras paralisadas, reajuste para a merenda escolar e retomada do Enem. O presidente já havia solicitado um levantamento de ações, até por conta do relatório do Tribunal de Contas da União, que apontou inúmeras centenas de obras paralisadas na área da educação no país. Então, nós estamos levantando todas essas obras e o presidente quer em breve anunciar a retomada de todas as obras que estão paralisadas, inacabadas. Nós estamos com a equipe técnica do Ministério avaliando obras que estão paradas há muito tempo, que precisarão de reajustes para poder concluir as obras. Então, todo esse levantamento é uma determinação do presidente para que a gente possa... haverá uma reunião com os governadores do Brasil agora no dia 27 deste mês com o presidente. Ele já quer anunciar até lá ações nesse sentido. Então, esse foi um dos pontos, obras tanto que temos desde creche, escolas de tempo integral, escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, campos das universidades, enfim, uma série de obras que estão, todas as naturezas de institutos federais, que estão paralisadas ou que precisam de recursos para que sejam retomadas. O segundo ponto foi, há 6 anos que não há reajuste na merenda escolar, que é o repasse que o FNDE faz para municípios e para estados. Então, o presidente está autorizando que a gente faça um estudo e em breve também ele vai anunciar o reajuste, o aumento nos recursos repassados para estados e municípios. E a ideia é fazer isso antes mesmo do início do ano letivo, a partir de fevereiro. E o presidente já quer também retomar aí, quer andar e inaugurar obras no país, inaugurar creches, escolas, enfim, nós estamos fazendo toda uma programação para que em breve ele possa percorrer estados brasileiros, municípios brasileiros, entregando obras importantes para a população na área da educação. Também nós vamos fazer toda uma campanha de retomar o Enem, né? O Enem, a cada ano tem diminuído a quantidade de alunos que fazem parte do Enem. Nós chegamos a ter um pico em 2014 de quase 6 mil alunos. O último Enem foi menos de 2 mil, um pouco mais de 1 milhão e 900 mil alunos que participaram do Enem, quando em 2014 quase 6 milhões participaram da prova do Enem. Então nós estamos nomeando o restante da equipe nos próximos dias, o presidente do INEP, e nós vamos acelerar e fazer uma campanha importante para reativar e estimular os nossos jovens a participarem do Enem. E também nós vamos aí nos próximos 90 dias entregar todo um planejamento ao presidente das ações para os próximos 4 anos, focado no ensino básico, que é a prioridade do presidente, na alfabetização na idade certa, na escola de tempo integral, na conectividade, que é um compromisso com o presidente, de a gente poder conectar todas as escolas do ensino básico desse país. Tanto o presidente está com muita vontade de a gente começar a fazer as entregas ao povo brasileiro e honrar os compromissos do presidente com a população. Jornal da Educação. Extra Classe. Bom, diante do caos, eis que surge uma bela esperança no sentido de agilizar a reconstrução do que foi danificado com o vandalismo dos terroristas. As universidades públicas estão se movimentando para oferecer ajuda na reconstrução das sedes do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Senado, na Praça dos Três Poderes em Brasília, atacadas por golpistas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, dia 8 de janeiro.
A contribuição vai desde a oferta de mão de obra para a reconstrução do patrimônio histórico destruído pelos vândalos, até a contribuição intelectual para o fortalecimento das instituições democráticas. O SECOR, Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, órgão complementar da Escola de Belas Artes da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, já colocou sua equipe especializada à disposição do governo Lula, de forma voluntária, para uma primeira fase de avaliação dos estragos causados pelos vândalos. O Jornal da Educação está chegando ao fim. Mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.